Esta conferência será gravada agora. Bom, então vamos lá, gente. Então vamos começar o nosso isolato 16, né? Falar um pouquinho sobre regiões da face profunda e uma da face superficial, que é a região temporal. Então nós vamos falar sobre algumas regiões da região parotídica, né? É uma região da face superficial que compõe, então, que contém a glândula parótida, a principal glândula, a maior glândula salivar. A região temporal, que é uma região também de face superficial, por estar até escrito de forma diferente, né? Que é uma região também relevante, importante. A gente já falou um pouquinho sobre músculos da mastigação, e eu acho que o principal conteúdo é exatamente esse. Vamos falar de duas regiões que eu vou precisar que vocês tenham um pouquinho de visão tridimensional, e depois a gente vai ver se a gente consegue levar isso para o cadáver quando começar nossas aulas, e, e a gente vai tentar reproduzir isso lá. Bom, eu vou passar um pouquinho dos limites, né? A gente vai rever um pouquinho da região da face, né? Das aulas que foram dadas pelo Babinski, né? Pelo Cisne. Vamos rever aqui um pouquinho. Então, essa região que a gente chama de região parotídica, na verdade, é uma região que contém uma glândula importante salivar, e a maior delas, uma glândula parótida, tá? Quando a gente olha essa foto aqui, esse slidezinho aqui sobre a figura sobre a face superficial, o que a gente vê? Primeiro a gente vê os músculos da expressão facial, né, que o Sérgio falou muito bem. A gente vê o nervo facial. O nervo facial ele sai aqui, o sétimo par craniano, o nervo facial, ele sai de um forame aqui ao lado desse processo chamado processo mastoide, chamado forame estilomastoide, tá? Então o nervo facial ele chega aqui pela essa região atrás, ali profunda em relação a esse processo chamado processo mastoide, que é uma parte do osso temporal, e logo ele emerge aqui abaixo do meato acústico externo, né? Onde vai se abrir depois o ouvido médio. E depois esse nervo facial ele penetra na glândula parótida, na substância dela, na verdade, entre as camadas superficial e profunda dela, onde esse nervo facial vai se subdividir em dois troncos, um tronco temporofacial, um tronco cérvico-facial. Então, essa subdivisão, e esses ramos deles aqui depois, a gente já viu, não vou repetir, mas é importante que toda essa loja, toda essa região aqui, que inclui a glândula parótida e inclui o conteúdo dela, que é o nervo facial, sétimo craniano, compõe, né, e está contido numa loja facial chamada loja ou região parotídica. Tá? Então, por importância clínica, por importância médica em geral, essa loja ela é bem delimitada. E em segundo ponto, é importante a gente lembrar o seguinte, que toda fáscia que recobre os músculos da face, a fáscia superficial do pescoço, a lâmina superficial do pescoço, acabam criando uma dependência que engloba a glândula parótida. Então, ela possui uma loja, um estojo facial bem delimitado. Tá? Esse estojo facial ele é incomum aqui com essa outra glândula que está na região submandibular, que é essa região aqui que o Pedro delimitou bem aqui na aula dele de trígono do pescoço, né, se a gente for revelar, que é uma região submandibular, que é uma região delimitada por quem? Pelo corpo da mandíbula e pelo ventre anterior e ventre posterior do músculo digástrico. Então, essa região aqui, que a gente chama de trígono digástrico ou trígono submandibular, ela contém a glândula submandibular. É importante que essa dependência que eu falei para vocês de fáscia, né, de cobertura facial, ela engloba a glândula parótida e depois ela se estende à glândula submandibular, normalmente mantendo um septo, uma ligação de tecido fibroso entre as duas glândulas, que a gente chama de septo interglandular. Tá? Bom, da glândula parótida, então, emerge aqui o ducto da glândula parótida que desemboca na frente do masseter, perfurando o bucinador, na altura do segundo molar superior. Tá? Bom, vamos delimitar essa região então? Então, a região parótida ela tem como limite anterior o ramo da mandíbula, que vai estar aqui na frente. A gente vê que está vendo uma parte aqui do corpo da mandíbula, depois o ramo é a parte que vai se articular com o osso temporal. Medial, na parte de lá dentro, né, profunda aqui, o processo estiloide, também do osso temporal. Posterior, o processo mastoide, está aqui, né? E inferior, o músculo digástrico, que a gente está vendo aqui, ó, delimitando o trígono digástrico, tá? Então, essa região aqui, olha, mastoide, metacústico externo, o arco zigomático acima aqui, ó, limite superior. Aqui na frente, né, a gente viu que o limite vai ser o ramo da mandíbula, né? E profundo ali, medial, o processo tiroide delimita uma loja, uma região que eu chamo de
região parotídica, tá? A grande importância dessa região é exatamente abrigar a glândula parótida. E eu perguntei isso para vocês na época, lá a gente falou sobre um pouquinho, a gente falou sobre síndrome de Frey, né? Porque existia uma teoria, existia uma proposta, né, de que a glândula parótida seria inervada do ponto de vista autônomo, né, pelo nervo facial. Então isso ficou bem caracterizado na ocasião, uma relação muito íntima dessa. Então era óbvio, e parecia óbvio pelo menos, que quem inervasse a glândula parótida do ponto de vista acinar, quem inervava a glândula parótida para estimular a secreção, a gente chama de fibras secretomotoras, seria o próprio nervo facial. E na verdade não é. E isso foi descoberto meio que por acaso, com muita coisa na medicina, quando um cirurgião chamado Frey percebeu o seguinte: olha, quando eu tiro a glândula parótida, né, eu corto a pele, rebato aqui na frente do pavimento auricular, no limite ali, posterior da região parotídea, rebato a glândula parótida, rebato a pele dessa região, abordo a glândula parótida, tiro a glândula parótida, devolvo a pele para o local e suturo a pele aqui na região pré-auricular. E ele percebeu o seguinte, um achado clínico era o seguinte, que era muito comum o paciente que tinha algum estímulo gustatório, como por exemplo sentir cheiro de chocolate, sentir cheiro de batata frita, sentir cheiro de alguma coisa que despertasse o desejo dele de comer, o desejo dele, a vontade dele de experimentar aquele alimento, ele, ao invés de produzir secreção salivar, né, que é comum, é um estímulo gustatório, ele produziu uma sudorese exatamente na região onde a pele foi rebatida para extrair a glândula parótida, tá? E esse achado dele foi o seguinte, pô, mas olha só, é estranho, né, como é que isso acontece depois da retirada da glândula. Isso nos mostra o seguinte, que na verdade quem inerva a glândula sudorípara, a glândula da sudorípara está na pele, né? Ela não é a mesma inervação da glândula salivar. Existe uma confusão ali sobre isso. Então, isso foi provado, na verdade, que a gente não tem a mesma inervação. O nervo auricular magnum, que é um nervo que a gente vai ver ainda, o já até já viu, acho que o Babins falou sobre ele, ele é o responsável pela inervação do trigêmeo, inervação da glândula parótida, perdão, do ponto de vista de estímulo secretomotor, ou seja, de secretar secreção salivar. Enquanto que o nervo facial ele tem inervação autônoma para vasos sanguíneos daquela região e para as glândulas sudoríparas. Então, quando a pele devolve para o local, existe uma cicatrização de fibras de um com fibras do outro e é uma grande confusão, né? As fibras que inervariam, do auricular magno que inervaria a glândula parótida, se anastomosam, se cicatrizam lá com as fibras que estão na glândula sudorípara e isso faz um estímulo anômalo, né? De secreção de suor no estímulo gustatório, né? Então é um caso interessante, eu tinha falado isso para vocês procurarem síndrome de Frey, e a explicação anatômica disso, mas na verdade é a dupla inervação, glândula sudorípara com um e glândula salivar com o outro. Bom, essa região parotídea, ela é superficial a uma região que a gente vai chamar de região temporal. Está um pouquinho abaixo dela, bastante ela em parte se sobrepõe, mas a gente vê que a região temporal está um pouco mais aqui em cima e abriga o músculo temporal, que está aqui, e a glândula parótida está aqui embaixo, né? E a divisão entre elas é exatamente o arco zigomático, esse arco que liga o zigomático até o temporal posteriormente. Essa relação entre as duas regiões é uma relação muito importante, né? Porque espacialmente a região parotídea ela é superficial em relação à região temporal, né? Então vamos lá ver essa região temporal. A região temporal ela tem como limite superior duas linhas aqui, olha, bem marcadas. A linha que cruza aqui, olha, o osso frontal, o osso aqui parietal, né? E vai até posteriormente aqui, tá? Então essas duas linhas são as linhas temporais e elas não são do osso temporal, elas são linhas que vão estar no osso parietal e no osso frontal. O limite lateral dessa região, que é o limite superior da parotídea, percebem isso aqui, olha, é esse arco que eu falei, arco zigomático, tá vendo? O arco que liga o osso zigomático, seu processo aqui, olha, temporal, né? Que é esse aqui, processo frontal dele, processo temporal dele, com o processo zigomático aqui, olha, do osso temporal. Então, os dois juntos formam o que a gente chama de arco zigomático, tá?
Essa região aqui toda a gente chama, então, por que isso aqui, esse arco, então, é o limite lateral? Por que limite lateral? Por quê? Porque a região temporal, ela vai estar profunda a ele. É como se eu colocasse ali, olha, pelo meu mouse ali, perdi o mouse, colocasse, introduzisse meu mouse naquele espaço ali por cima do osso do arco zigomático, tá? Então, o arco zigomático é o limite lateral, é o limite superficial dessa região. Muito bem. O limite inferior da região temporal é o limite provocado por uma crise que a gente vai ver no próximo slide, que vai estar aqui embaixo. Na verdade, essa é a borda aqui inferior do osso temporal e desse osso amarelo que é chamado osso esfenoide, né? Aqui a gente está vendo a asa maior do osso esfenoide. Então, na verdade, esse aqui seria o limite inferior dessa região. Então, essa região é uma região composta desses limites. Na verdade, o limite medial dessa fossa, né, é composta por esses 4 ossos que eu chamo de fossa temporal, né? Que está aqui o osso frontal, forma parte dela em azul, o osso parietal, desculpa, aqui em verde, o osso temporal em vermelho, né? A gente chama de parte escamosa, né? E aqui a asa maior do osso esfenoide, tá? O osso temporal, só para dar um adendo aqui, que já foi falado, mas a gente vai repetir, ele possui partes bem diferentes assim, estruturalmente. Ele possui uma parte que é uma parte que tem várias células aéreas, ou seja, o osso ele é permeado de cavidades aéreas, tá? Essa região dele é a região da mastoide, né? A região aqui superior dele é uma região que forma uma escama, também parece uma escama de peixe, né? E a gente chama de parte escamosa do osso temporal. E a parte inferior tem uma parte auditiva, que é essa parte aqui, que forma o conduto auditivo, e a parte petrosa aqui embaixo, que é a parte bem dura dele, bem rígida dele. Essas partes compõem o temporal, tá? Então, repetindo o limite, linhas temporais superiormente, a fossa temporal, formada aqui pelo frontal, pelo parietal, pela escama do temporal e pelo asa maior do esfenoide, o limite lateral, o arco zigomático, e o limite inferior dessa região está aqui profunda, a gente vê na próxima slide, a crista intratemporal. Aqui está a crista intratemporal, deixa eu só pegar sumiu meu... Ei, caramba. Aqui você vai estar aqui embaixo, aqui embaixo da crista infratemporal, acho que tem um próximo slide aqui, dá para ver melhor. A crista infratemporal está aqui embaixo, seria o limite dessas regiões, tá? Vamos rever aqui então, depois a gente volta. Bom, então a gente já falou 2 regiões importantes, nós falamos da região parotídea, que é a região mais superficial aqui. A gente falou da região temporal, que seria essa região que, na verdade, tem como conteúdo o músculo temporal, vasos e nervos vão estar também contidos nessa região. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Quando a gente tem que aprofundar um pouquinho mais, a gente vai ver essa região aqui de baixo, tá? Essa região toda aqui embaixo. Se eu traçar uma linha aqui da mastoide para baixo, essa região está aqui, olha, até a maxila, que está em verde, tá? Uma linha da mastoide para ela. Então, eu vou ver toda essa região que está aqui embaixo, da mastoide até a maxila, que está aqui em verde, retirando a mandíbula, tá? Que está aqui articulando com o osso temporal na fossa codilar. Bom, então só revendo um pouquinho dessa figura em relação à anterior. Nessa figura que eu fiz aqui, olha, eu cortei o osso zigomático para ver melhor, tá? Eu cortei o zigomático, cortado aqui o processo, tá? Zigomático, cortado aqui o osso zigomático. Aqui está a mastoide, então quando eu me refiro a esse espaço todo aqui, olha, que eu falei para vocês, olha, da maxila, que está aqui, olha, a maxila, daqui até o processo mastóide aqui. Então, essa região aqui que a gente vai começar a conversar agora sobre essa região aqui, todo esse espaço aqui. Apesar de ser um espaço bem pequeno, na frente do conduto auditivo, à frente da mastoide, atrás da maxila, esse espaço aqui, é um espaço bem interessante porque esse espaço contém muito mais estruturas que qualquer outro daqueles 2 que a gente falou agora para vocês, tá? Então, é um espaço super importante para a gente. Eu vou mostrar brevemente o conteúdo, já foi falado, mas eu vou rever, só para vocês terem uma ideia da importância dessa região. E é uma região que, na nossa prática, a gente vai abordar com muita frequência, tá? Quando a gente for ver a anatomia prática dessa região, a gente vai buscar bastante ali, a gente abordar essa região. Então, a maior parte das peças, elas têm esse tipo de preparo, corte do arco zigomático, retirada da mandíbula, desarticulação, ou então corte da mandíbula em partes, para a gente exatamente poder explorar essa região aqui entre a mastoide e a maxila. Então, presta bem atenção nessa região que a gente vai delimitar agora, tá?
E delimitando, a gente vai começar ali também a conhecer alguns acidentes, então rever alguns acidentes ósseos dessa região. Bom, então vamos falar um pouquinho da região infratemporal. São duas regiões que a gente vai ver agora. A região infratemporal, que eu vou delimitar agora, e a região pitérico-palatina. Depois a gente vai falar sobre o conteúdo de todas elas, tá? Bom, vamos lá. A região infratemporal é delimitada anteriormente pelo ramo da mandíbula, tá? E parte posterior da maxila. Eu uso mais assim a parte posterior da maxila, embora a gente tenha também como limite aqui o ramo da mandíbula, seria o limite dessa região. Posteriormente, o processo mastoide. Então, a maxila é o limite principal aqui, a mastoide posteriormente, então é exatamente aquele espaço que a gente conversou, que eu estava introduzindo para vocês. Medial, a lâmina lateral do processo pterigoide e o processo estiloide. Então, presta bem atenção. O que é isso? O que a gente está falando aqui? Esse processo que você está vendo aqui, essa lâmina que você está vendo aqui, ela tem, na verdade, duas... Esse processo também chama-se processo pterigoide, tá? Você que está vendo aqui, essa que eu estou passando meu mouse agora. E se a gente pegar essa foto aqui, você vê que esse aqui é o nosso processo pterigoide. Ele tem um bracinho aqui lateral e outro bracinho medial, tá? A gente chama de lâmina lateral do processo pterigoide e lâmina medial do processo pterigoide, tá? E eu tenho uma pequena fossa aqui, pterigoide, tá? Que vai estar entre as duas lâminas, tá? Mas é importante que a região infratemporal, que a gente falou agora há pouco, que a gente está delimitando, olha e presta bem atenção nesse slide aqui. Olha, presta atenção aqui. Eu tenho a mastoide aqui atrás, eu tenho a maxila aqui. Então, eu delimitei essa região aqui como região infratemporal. É isso. Essa pinça está marcando exatamente a crista infratemporal, que a gente falou agora há pouco, é o limite da região temporal que está aqui para cima. Olha, se eu botar meu mouse aqui nesse espaço, aqui é a região temporal. É isso? Então, essa pinça aqui marcando uma cristazinha que tem aqui, chamada crista infratemporal. Então, olha só, limite anterior maxila, preste bem atenção, acompanha aqui. Limite anterior maxila, limite posterior processo mastoide, limite lateral a nossa crista infratemporal. A gente vai acrescentar também aqui a mandíbula, que vai estar exatamente aqui, ó, a mandíbula articula aqui, ó, na fossa condilar, tá vendo? Então, a mesma linha dessa crista infratemporal, tá certo? E limite medial a nossa lâmina lateral do processo pterigoide e o processo estiloide que está aqui. Se eu traçar a linha, estão juntos, tá? Então, essa região aqui, toda que você está vendo aqui, olha, chama-se região infratemporal. Região importantíssima, fundamental. Eu vou delimitar de novo para vocês, fazendo aqui com a caneta aqui o desenho. Primeira coisa aqui, olha, limite anterior. Limite anterior, a maxila está aqui, ó. Então, vou delimitar a maxila aqui. Beleza, está aqui a maxila aqui. Vou aumentar aqui o nosso desenho. O limite posterior, processo mastoide. Então, tá aqui, vou passar a linha nele aqui. Certo? O nosso limite medial é a nossa lâmina lateral do processo pterigoide, aqui. E o processo mastoide está mais ou menos por aqui. Tá, não, está um pouquinho mais para cá. Enfim, está aqui. Eu vou ligar os dois, tá? Para delimitar bem essa região aqui. Limite lateral vai ser a mandíbula, aqui está no côndilo aqui, olha, e a crista infratemporal. Então, essa região toda aqui, olha, na verdade, incluiria esses foramezinhos aqui. Desculpa, eu fiz errado aqui, tá? Vou refazer aqui para não ter confusão. Perdão. Vou apagar os desenhos, fazer de novo aqui, tá? Então, vamos rever aqui, desculpa. Então, a maxila na frente, tá certo? Aqui, crista infratemporal e a mandíbula aqui. Processo mastoide, tá aqui, olha, nessa região. E aqui, a lâmina medial e o nosso prezado aqui, processo estiloide. Só que, na verdade, ela engloba um pouquinho essas regiões aqui desses forames, tá? A gente vai entender por quê. Os forames vão estar nessa região, vão estar contidos aqui. Então, essa região aqui, ela é a região infratemporal. E a grande importância dela é exatamente conter exatamente esses forames aqui, que vão dar entrada aqui, como a gente já viu aí na aula aí do Babinski, né? A partes importantes do nosso trigêmeo, né? O forame redondo e o forame oval, né? Que estão aqui dispostos nessa região, eles vão dar passagem, respectivamente, o forame redondo ao nervo maxilar e o forame oval ao nervo mandibular, a divisão 2 e a divisão 3 do nervo trigêmeo. E com isso, esses elementos vão estar passando aqui nessa região e vão estar emitindo ramos importantes.
Outro elemento muito importante nessa região é um dos ramos terminais da artéria carótida externa, que se distribui nessa região, chamado de artéria maxilar, né? Para quem lembra a nossa regrinha mnemotécnica, né? Os ramos da carótida externa, os dois últimos terminais são a artéria maxilar e a temporal superficial. Essas duas artérias são as últimas. A temporal superficial, ela segue para a região temporal, é um dos conteúdos dessa região temporal que a gente já citou, e a artéria maxilar, que é importantíssima para a nutrição de meninge, para a nutrição de toda a musculatura mastigatória, ela está contida nessa região e vai se distribuir, e vai se dividir nessa região infratemporal. O limite inferior dessa região, que a gente não citou, né? Vamos voltar no slide anterior. Está aqui. Opa. O limite inferior, obviamente, vai ser o músculo digástrico. O músculo digástrico, né? Que está no limite inferior, se a gente for rever lá atrás, aqui, olha, ele delimita aqui também, olha, toda essa região, né? Então ele vem do processo mastoide, ele vem, que a origem dele tem um sulco aqui medial ali no processo mastoide, medial ao processo mastoide, chamado sulco para o músculo digástrico, né? E esse músculo digástrico, ele tem um ventre posterior, chega aqui no osso hioide, ele tem um tendão intermediário e tem um ventre anterior que vai se inserir no tubérculo newtoniano, na mandíbula, no mento. Muito bem. Então a gente delimitou então essa região aqui. Essa região é a região infratemporal. Aqui eu estou vendo aqui, olha, mastoide e com limite posterior, maxila limite anterior. Aqui, olha, lâmina lateral do processo pterigoide e o processo estiloide são os limites mediais, né? Delimitando, estão no fundo aqui da nossa imagem. O nosso limite lateral aqui formado pela mandíbula, estaria cobrindo aqui, a gente retirou exatamente para ver essa região, e a crista infratemporal também, né? E o limite posterior, vindo aqui da mastoide, o músculo digástrico fecharia aqui embaixo, tá? Esse é o limite inferior. Muito bem, então essa região é a região infratemporal, né? Agora, presta bem agora atenção na fossa epitélio-palatina. A gente vai usar a mesma figurinha, mas a gente vai lembrar primeiro aqui alguma coisa importante em relação a essa fossa epitélio-palatina. Eu vou inverter aqui. Eu vou primeiro ver os limites, né? Eu acho que o slide está invertido. Perdão. Bom, então olha só. Primeira coisa importante. Onde fica a tal da fossa epitélio-palatina? A gente já viu que fossa temporal, beleza, a gente já falou sobre ela. Abrigo músculo temporal, alguns vasos, alguns nervos, beleza, a gente vai ver ainda. Primeiro nós falamos disso, falamos da região parotídea, que é a mais superficial delas. Falamos aqui da região infratemporal, que está aqui, olha, essa região infratemporal. E onde fica a tal da fossa epitélio-palatina? A fossa epitélio-palatina fica exatamente aqui, olha, nesse espacinho aqui, o michuruco que está aqui, esse pequenininho que está aqui, tá vendo? Na verdade, ele representa uma dependência, ou ele começa, né, a sua entrada, vamos dizer assim, pela fossa infratemporal. Então, passando aqui um pouquinho, olha, vamos voltar aqui, olha, de posterior para anterior, estou vindo aqui na fossa, limite medial, lembra quem é o limite medial? Processo estiloide do osso temporal e a lâmina lateral do processo pterigoide, não é isso? Então, estou passando aqui exatamente pelo limite medial da fossa infratemporal. Eu chegando aqui, olha, no limite dessa lâmina lateral, eu tenho essa fissura, essa fenda aqui. É como se eu penetrasse aqui nessa fenda, entre o processo pterigoide e a mandíbula. Então, esse espaço aqui é chamado de fossa epitélio-palatina, tá? Então, não tem nada demais. É como se fosse uma parte, uma dependência ali, um aprofundamento, um apêndice da fossa infratemporal, tá? Bom, muito fácil com os limites, se a gente pensar nesse desenho aqui, nessa forma que eu descrevi para vocês, mas a anterior, a superfície posterior, a maxila, o limite. Posterior, a lâmina lateral do processo, desculpa, anterior, a maxila, tá certo? Anterior aqui. Posterior, a lâmina lateral do processo pterigoide e a asa maior do esfenoide, exatamente o espaço entre as duas que a gente está citando, né? Essa fenda aqui que eu estou marcando. Medial, vai até o palato. O palato, ele tem palato é o céu da boca, né? E o palato, ele tem uma laminazinha que ela é perpendicular aqui no finalzinho dela, tá? Então, a lâmina perpendicular do palatino, né, que é o osso do palato mais posterior, vai formar um limite medial desse espaço, tá? Superior é o corpo do esfenoide, que é a asa maior da amarela, né? Mas o corpo está na frente dele ali. Se a gente pegar também essa foto mais antiga aqui, não tem que ser por dentro, não tem aqui.
a gente vê que, na verdade, aqui é a asa, né? E a parte mais profunda aqui seria o corpo do esfenoide. Então, o teto é o esfenoide, medial entrando lá para dentro, profundo, é o palatino, a lâmina perpendicular, lateral, a gente vai ter a abertura da fissura epitélio-maxilar, que é essa fissura que a gente está falando aqui, né? Exatamente essa fenda. E inferior, na verdade, não tem um limite inferior específico, né? Porque, na verdade, essa região ela é aberta inferiormente, né? Mas ela acompanharia o limite da região infratemporal, que é exatamente aqui o limite, na verdade, aqui virtual, porque não teria esse limite, mas o ventre posterior de gastro. Tá certo? Então, vamos ver um pouquinho por que a gente delimita essas regiões, né? Por que a gente tem esse cuidado de delimitar e de criar essas regiões para a gente poder entender. Bom, na verdade, a gente vai ficar mais preso agora à fossa pitérico-palatina, né? E a fossa infratemporal, exatamente porque as outras regiões, o Márcio Babin já falou bem, né? A região parotídea, o Cisne falou, e da região temporal, né? Junto com a mastigação, também já foi falado, né? Bom, a primeira coisa que a gente falou é o seguinte: a carótida externa ela termina aqui, olha, e nessa região aqui, posterior da mandíbula e medial à mandíbula, ela se bifurca nos seus dois ramos terminais. A artéria temporal superficial, passando aqui o arco zigomático e sendo conteúdo da nossa região temporal, né? Ela aqui está profunda, né? A região parotídea, então ela penetra aqui e passa a região temporal, essa artéria temporal superficial, com o seu ramo parietal, o seu ramo frontal, e ela tem, além da função de irrigar o próprio músculo temporal, ela tem a função de irrigar o couro cabeludo como um todo, né? Bom, a partir então da maxilar, eu estou vendo a maxilar aqui na sua distribuição. Ela se distribui em toda a fossa infratemporal e parte dela também na fossa epitélio-palatina, tá? E ela é dividida em 3 partes, tá? Que partes são essas, né? As partes que a gente vai dividir a artéria maxilar são essas 3. Uma parte que eu chamo de parte mandibular, que a parte vai estar aqui posterior à mandíbula. Uma parte pterigóide, que vai estar aqui próxima ali, na superfície dos músculos pterigóides, músculo de mastigação. E a terceira parte, a parte que se pronuncia na fossa epitélio-palatina, a gente chama de porção epitélio-palatina da artéria maxilar. Então, a artéria maxilar passa a ter essas 3 porções: a sua porção mandibular, a sua porção pterigóide e a porção epitélio-palatina. Tá? Vamos ver cada uma dessas porções. A primeira porção da artéria, cada uma delas tem uma característica, então não fica difícil a gente ficar decorando os ramos delas, tá? Muito bem. E o limite também fica bem fácil de entender. Muito bem. A parte mandibular, ela tem, então, entre o colo da mandíbula, que vai estar aqui, na verdade, o colo, a parte que está depois do côndilo da mandíbula, e o ligamento esfenomandibular, que vai estar um pouquinho mais na frente, ligando aqui o esfenoide à mandíbula. E ela tem como ramos a artéria auricular profunda e a artéria timpânica anterior, são os 2 ramos iniciais, tá? Esses 2 ramos iniciais, a gente está mostrando aqui um deles aqui, né? São 2 ramos que vão em direção posterior, tá? Tanto para o pavilhão auricular quanto para a membrana timpânica anterior. Então, são ramos bem diminutos, são os primeiros ramos que saem da artéria maxilar, somos muito pequenos, a gente tem dificuldade, inclusive, de ver na nossa prática, né? Às vezes a gente vê algum desses ramos, e às vezes é difícil diferenciar qual é qual, mas são 2 ramos pequenos que vão sempre em direção posterior e tem como destino o pavilhão auricular, tá? Como está aqui, olha, referência nossa do nosso meato acústico externo e a artéria vindo para cá. Bom, depois nós temos 2 ramos que vão se aprofundar, né, no crânio para irrigar a artéria, para irrigar a meninge, né, as meninges, os envoltórios do encéfalo, tá? São 2 artérias, uma artéria que a gente vai chamar de artéria meníngea média, que é uma artéria mais larga, tá vendo, olha? E normalmente ele é acompanhado por uma segunda artéria, que é chamada de artéria meníngea acessória, ou ramo meníngeo acessório, tá? Esse ramo ventilar acessório pode estar ausente, né? Mas ele é muito frequente. Bom, em seguida, dá o único ramo para baixo, que exatamente é o ramo que penetra na mandíbula, no forame da mandíbula. E essa artéria, ela representa o limite dessa parte mandibular da artéria maxilar, tá? E a artéria, ao penetrar aqui
na mandíbula, ela vai se distribuir aqui para os alvéolos. Antes de entrar, então, ela dá um raminho pequeno, que é um raminho chamado artéria milioide, que é uma artéria que vai irrigar músculos do assoalho da boca, tá? Músculo milioide, o músculo do assoalho da boca. Então, eu tenho aqui esses ramos: timpânica anterior, auricular profunda, as artérias meníngeas e a alveolar inferior. Lembrando que ela dá um raminho aqui, olha, que não vai para os alvéolos, mas que vai para o assoalho da boca. Muito bem. A segunda parte da artéria maxilar é chamada de porção pterigóide da artéria maxilar, e ela também tem uma característica. Ela emite ramos que tem como destino os músculos da mastigação e um ramo que vai para a parede da bochecha, para a parede jugal e para a gordura de Bichat, aquela gordura que vai estar por cima ali do risório, né, profundo risório entre ele e o bucinador, que é a gordura importante ali nessa região de revestimento. Então, eu tenho artérias temporais profundas, artérias que vão subir aqui, olha, em direção à fossa temporal, certo? Chamada de artérias temporais profundas. Na maior parte das vezes elas emitem, são 2 ramos, né, se distribuem para a região toda temporal. Lembrando que a temporal superficial e a temporal profunda, obviamente, a diferença é a espessura do temporal. A temporal superficial distribui acima, ela tem mais prioridade, vamos dizer assim, a irrigação do couro cabeludo. E as temporais profundas são ramos exatamente para o músculo temporal, né? Além disso, eu tenho outras artérias, como por exemplo aqui, a artéria pterigóide, que está indo aqui para o pterigóide medial ou pterigóide lateral, né? Aqui está vendo o pterigóide lateral, se fecha aqui horizontal, né? Meio oblíquo, mas no sentido mais horizontal, e o pterigóide medial, esse aqui, que é análogo ao masséter, né? Só que na parte profunda, mais profundo deles. Tá certo? Então está aqui um ramo massetérico, esse raminho aqui, por exemplo. Um ramo pterigóide lateral, outro raminho pterigóide aqui, outra temporal profunda aqui, e uma artéria bucal, que é essa aqui, olha, que está indo para o bucinador, está indo para a gordura Bichat, enfim, está se distribuindo aqui. Ok? Então, vamos lá, a gente já enumerou artéria timpânica anterior, artéria auricular profunda, artéria meníngea média, artéria meníngea acessória, ou ramo meníngeo acessório, artéria alveolar inferior, com o seu raminho milioide, né? Primeira porção. Segunda porção, eu tenho ramo pterigóide, massetérico, deve estar mais superficial, pterigóide lateral, temporal profundo, artéria bucal, que é essa artéria aqui que vai para a superfície do bucinador. Muito bem. A terceira e última porção, né? Eu peguei esse slide que é mais esquemático, que acho mais fácil da gente entender. Lembro para vocês que primeira porção, está aqui abaixo, termina na alveolar inferior, tá certo? É o nosso referência sempre. A segunda porção termina na bucal. Olha só a semelhança dos dois e a facilidade que a gente vai ter de identificar essas porções, tá vendo? Muito bem. Então, a partir da bucal, a gente vai ter ramos aqui da terceira e última porção da artéria maxilar, tá? Eu tenho esses ramos aqui. Um ramo alveolar superior posterior, uma artéria infraorbital, uma artéria palatina descendente, uma artéria do canal pterigóide, ramos faríngeos, não são mais de um, e a artéria esfenopalatina, tá? Bom, vamos tentar ver e diferenciar como é que eu localizo cada um deles. Pô, é muito ramo aí, como é que eu vou localizar cada um desses, né? E, enfim, como é que eu vou delimitar isso? Muito bem. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa artéria alveolar superior posterior, tá? A alveolar superior posterior é esse raminho que está vendo aqui, ó, ele está com sua setinha de SP, superior posterior. O que essa artéria faz? Na verdade, essa artéria aqui, ela é um ramo ascendente aqui, tá vendo? A parte ascendente. A gente tem 3 ramos ascendentes aqui, um faz um guarda-chuva, né? Mas esse tronco aqui, primeiro aqui, olha, ascendente, ele se divide em uma artéria alveolar superior posterior, e essa artéria que ela faz, ela entra aqui, penetra aqui no músculo, no osso maxilar, e ela contorna um seio que tem nesse osso. O que é seio? Seio paranasal. Seio paranasal é uma cavidade aérea dentro de um osso, né? Então ela contorna esse seio paranasal e ela emite um ramo que vem para baixo e um ramo que vem por cima, por isso chama superior ou posterior, né? E esses 2 ramos, eles começam a emitir ramos aqui para os alvéolos superiores, se juntam aqui e formam um canal nasonótico, que depois a gente vai ver como é que se forma em relação
as alveolares anteriores, tá? Muito bem. Então, a alveolar superior ela vai contornar o seio posterior, aqui ela é superior e posterior ao seio, contornando ele, e tem a função de irrigar os alvéolos superiores, né? A artéria infraorbital ela também penetra na maxila e ela irriga esse osso, irriga o seio também, mas ela emerge na face por um forame chamado forame infraorbital. E após emergir aqui, ela vai irrigar estruturas da face superficial. Esse outro raminho aqui, olha, que agora descende, ele descende para ir em direção ao palato, ao céu da boca, né? Ao palato ósseo. Esse ramo aqui é chamado artéria palatina descendente, tá? Muito bem. Além desses ramos que a gente comentou agora, o que eu vou ter mais? Eu tenho uma artéria do canal pterygoide, que é uma artéria que vai penetrar no processo pterygoide, não está mostrando esses slidezinhos aqui, no anterior, tá? Não está. Que vai penetrar uma artéria muito pequena que penetra no processo pterygoide. Temos ramos faríngeos e temos a artéria esfenopalatina. Essa artéria aqui, esfenopalatina, que está com a setinha de PSA, é uma artéria que tem a função de, ao penetrar aqui na parte posterior aqui da face, ela ganha a região posterior da cavidade nasal, onde ela vai ter seu principal objetivo de irrigar a região da cavidade nasal e depois chegar até o palato, tá? Ela também vai irrigar septo nasal, vai irrigar as estruturas todas da cavidade nasal. Então, percebe o seguinte, todas essas artérias que estão mostradas aqui, elas estão organizadas na dependência dessa fissura entre o processo pterygoide, que está aqui, e a maxila. Então, exatamente naquela região que eu chamei de fossa pterigo-palatina. Talvez por isso a dificuldade de a gente identificar aqui nessas peças é uma peça, normalmente, que a gente resseca a parte da mandíbula ou que a gente manipula mais na peça solta, né, para identificar esses raminhos que estão aqui, tá? Então, essa região é a região mais difícil da gente explorar, mas também super importante, porque dela depende aqui a irrigação na cavidade nasal, esfenopalatina, do palato, infraorbital, que é na face superficial, e aqui o alveolar superior posterior. Muito bem. A gente também inclui nessa região. A gente inclui nessa região também a distribuição do nervo trigêmeo. A gente já falou sobre isso. Parte do nervo trigêmeo vai se distribuir nessa região. O V3, V2 e V3 vão estar ali conteúdo da fossa infratemporal e o V1, que vai ter uma parte importante na fossa pterigo-palatina também, né? Então, aqui a gente vê então, a distribuição do nervo trigêmeo, oftálmico, mandibular e maxilar, né? Aqui eu já tenho ramos occipitais, está aqui e plexo cervical em rosa, né? Então, área de inervação sensitiva. Essa região tem fibras estereoproprioceptivas, né? Estereoceptivos é para estímulo externo, né? Então, é a sensação de tato, pressão, temperatura. E as fibras proprioceptivas são, obviamente, a proprioceptiva é uma questão de sensibilidade de posição ou de atividade, né? Você sabe se a tua boca está aberta, você sabe se o olho está aberto ou fechado. Então, essa percepção é uma percepção, obviamente, de estímulo próprio, então chama-se proprioceptivos. E a raiz motora do trigêmeo tem por destino aqui o músculo da mastigação e alguns outros músculos, né, que a gente não vê, de gástrico, milhões, tensores da palatina, que tem inervação também trigeminal, tá? Então, se já falou, vou passar essa parte, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, para não ficar pesado, tá? Eu vou meter a fossa para a gente não ficar perdido aqui. Bom, então só para ter uma ideia aqui, olha só, o que a gente tinha falado aqui, que o Márcio tinha falado para vocês, da parte também do nervo trigêmeo, né? A gente lembrar aquelas visões, olha, divisão oftálmica, V1, V2, né, V3, né? Aqui o forame redondo, aqui o forame oval, V3. E aqui a gente vê o nervo maxilar penetrando aqui o forame redondo, chegando aqui e emitindo alguns ramos importantes, que a gente já falou da artéria, mas a gente não falou do nervo ainda, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Bom, então aqui o nervo maxilar, aqui, ele vai ter alguns ramos importantes aqui nessa região, tá? Da mesma forma que o nervo alveolar superior posterior, aqui, olha a distribuição dele, dando a volta no nosso seio paranasal, com o ramo aqui alveolar anterior também, tá vendo? Olha, e ele se juntando, fazendo um nervo
trocando de fibras aqui, alveolar posterior superior com alveolar superior anterior, fazendo a inervação de todos os alvéolos, né? Aqui a continuação dele, do nervo trigêmeo, penetrando aqui pelo forame infraorbital, nervo infraorbital, né? Então, chegando aqui à face, nessa região anterior. Aqui, muito importante, né, é a ligação que esse nervo tem, o nervo maxilar, com esse gângliozinho aqui, ó, chamado gânglio pitérico-palatino, que é um dos conteúdos importantes dessa região que a gente descreveu, a região, a fossa pitérico-palatina. Tá? Por que isso? Porque exatamente nesse ponto aqui, olha, o nervo trigêmeo, V2, nervo maxilar, ele vai se anastomosar, vai trocar fibras com um ramo que vem aqui, olha, tá vendo? Dois ramos aqui, ó. Um que vem do tronco simpático, é isso? E um que vem do nervo facial para cá, trazendo fibras simpáticas e trazendo fibras parasimpáticas que chegam ao nervo, ao gânglio aqui, que a gente chama de gânglio pitérico-palatino. O nervo maxilar emite ramos também para esse gânglio, que se juntam com esses aqui e vão formar um nervo, que na verdade é a união disso tudo. Tá? Bom, vamos lá. Para que isso? A gente vai ver muito isso em Morfo 2. Tá? Então, quando a gente falar em palatino, nervo palatino, quando a gente falar em nervo, em ramos fenopalatino, em ramos que vão para a cavidade nasal, que vão para a cavidade oral do nervo maxilar, a gente vai sempre relacionar essa troca de fibras. Então, a gente sempre vai falar que esses ramos são originados de nervo mandíbulo maxilar mais gânglio pitérico-palatino. E quando a gente cita gânglio pitérico-palatino, a gente está se referindo a essa aqui, olha, aqui embaixo, está no slide aqui, olha, a essa ligação aqui, tá? Do nervo do canal pterygoide, o canal está faltando um L aqui, com o ramo parasimpático que vem do facial e com o ramo simpático que vem do gânglio cervical superior, tá aqui, ó, gânglio cervical superior, e aqui o nervo facial, tá vendo? Emitindo esses dois nervos aqui. Isso é muito importante para a gente. Então, essa ligação aqui, ela leva a parte autônoma ao nervo maxilar, que vai nervar a língua, que vai nervar, a língua não, no caso aqui, vai nervar a região da fossa nasal e a região da cavidade oral, tá? Então, essa inervação é fundamental. Toda a parte visceral dessas estruturas, dessas regiões, tem essa inervação simpática e parasimpática também. A gente tem que levar isso em consideração. Bom, então vamos lá. Então, na verdade, esse raminho que você está vendo aqui, olha só, é exatamente esse ramo que vem do petroso maior, do petroso profundo, vem do simpático para simpático, não importa, agora a gente vai falar depois sobre isso. Esse ramo, ele passa no meio do processo pterigóide. Então, você está vendo aqui o processo pterigóide, que a gente citou várias vezes, ele está passando aqui no meio desse processo pterigóide. Esse fino canalzinho que tem na espessura do processo pterigóide, a gente chama de canal pterigóide. E esse nervo, que é a união aí do simpático e do parasimpático, né, que a gente mostrou aqui, essa parte aqui, olha, simpático e parasimpático, a gente chama de nervo petroso maior e nervo petroso profundo, elas formam o nervo do canal pterigóide, também conhecido como nervo vidiano, tá? Se junta a esse gânglio e com fibras aqui do maxilar para emitir ramos para essas regiões, tá legal? Então, essa é uma parte importantíssima para a gente. Bom, vamos continuar aqui com o nosso nervo maxilar. Um pouquinho acima disso, aqui o nervo maxilar emite um ramo, que a gente chama de nervo zigomático, né? Que vai se dividir em dois ramos. Um ramo penetra aqui o osso temporal, a gente vai chamar de nervo zigomático temporal, e outro nervo vai em direção perfura a face, o zigomático na face, e a gente vai chamar ele de nervo zigomático facial, tá? Bom, depois ele vai continuar como nervos alveolares superiores, médio e anterior, né? Médio aqui, anterior aqui, né? Eu tenho aqui, então, ramos terminais dele, que são ramos que vão chegar aqui, olha, em direção, perfuram o forame infraorbital e vai penetrar aqui em direção à asa do nariz, aqui, né? Ao lábio superior, tá? Para formar, então, ali os nervos labiais superiores, nasal lateral, papel inferior, tá? Por isso que é muito comum quando a gente faz a anestesia do nervo maxilar, que a gente faz nessa região posterior ali, é muito comum
ao injetar o anestésico no nervo maxilar, você perder a sensibilidade dos alvéolos superiores, dos dentes superiores, e é muito comum você ter também a perda de sensibilidade da asa do nariz, do lábio superior e da pálpebra inferior, tá? Porque, na verdade, são ramos terminais do infraorbitário, que está aqui, né? O seu alveolar anterior, o alveolar médio, né? E aqui os ramos terminais, pálpebra inferior, da asa do nariz e labial superior, tá? Todos esses ramos são conteúdo da região, parte da região infratemporal, a gente está vendo aqui, olha, que é a parte superficial, mas a maior parte desse nervo aqui está distribuído na fossa ptericopalatina, que é exatamente nessa fenda entre a maxila e o processo pterigóide. Então, a gente pode dizer que esse processo pterigóide, essa fossa ptericopalatina, ela contém, primeiro, ramos de V2, ramos de V3 aqui mais altos aqui, V1, desculpa, mais altos aqui. A terceira porção da artéria maxilar também está nessa região, e esse é o conteúdo dessa fossa ptericopalatina. Bom, na região infratemporal, além da artéria maxilar, eu vou encontrar o nervo mandibular. Tá? Já foi falado também, vou citar rapidamente aqui. Emite ramos meníngeos, ramos massetélicos, né, que são ramos também em direção ali ao osso masseter, ao músculo masseter, são ramos musculares. Temporal profundo, pterigóide, então são ramos todos aqui para a parte de inervação da musculatura mastigadora. Depois eu tenho um nervo chamado nervo auriculotemporal, tá? Auriculotemporal, que vai em direção superior, né? E ele é um ramo que tem por destino, né, além de irrigar a glândula parótida do ponto de vista de controle e secretomotor, de estímulo secretivo, ela também vai ser um nervo que vai inervar a sensibilidade da região lateral da cabeça. Tem os ramos bucais, um ramo bucal, um ramo lingual, que está aqui, e um ramo alveolar inferior, que está aqui, com o nervo milioide junto aqui. Esses três nervos aqui, olha, esses são muito parecidos, a gente vai ver muito em relação à profundidade, né? E algumas relações que eles têm. O nervo bucal, obviamente, é o nervo mais superficial deles, é o mais superior e mais superficial, e ele tem por destino a parede lateral da bochecha, a mucosa jugal e a bochecha, tá? Então, ele tem inervação sensitiva dessa região. O nervo lingual, ele é um nervo que penetra, é mais profundo e vai em direção medial, e penetra no assoalho da boca e depois vai em direção à língua. O nervo lingual, ele tem uma relação muito próxima com o nervo que a gente ainda vai falar sobre ele, que é o nervo hipoglosso. E os dois têm inervação na língua, sendo que o lingual ele tem inervação sensitiva na língua, tá? Bom, além disso, o hipoglosso, obviamente, motor, tá? O alveolar inferior está aqui, ele vai penetrar também naquele mesmo forame mandibular, um forame que a gente já falou quando a gente falou sobre a artéria alveolar inferior, e antes de penetrar no forame, ele dá um nervo para o músculo milioide, junto com a mesma artéria, mesmo nome. Muito bom. Olha só, presta bem atenção uma coisa importante aqui. Aqui o lingual, ele está recebendo uma comunicação pequenininha aqui, olha, CT, tá vendo? Aqui, ó, CT. Essa comunicação pequena que o nervo lingual está recebendo é o chamado nervo corda do tímpano, tá? Esse nervo corda do tímpano é uma comunicação do facial que acontece, do facial com o lingual, que acontece para o facial enviar ramos, tá? Autônomos e ramos que dão sensibilidade gustativa na língua, tá? Então, na verdade, esses ramos estão entrando aqui e entrando junto com o lingual. O lingual puro e simples, ele dá sensibilidade geral da língua, tato, temperatura, isso tudo que é muito discriminativo, inclusive na língua, enquanto que o nervo corda do tímpano facial, ele vai dar a discriminação de um sentido nosso, que é o sentido do paladar, tá? Importante que o paladar, que a gente conhece, que tem inervação facial e tudo mais, ele possui, então, inervação pelo facial e ele discrimina azedo, doce, salgado, tá? É o que eu entendo com paladar, né? Tá tendo até uma discussão muito grande agora em relação ao Covid, né, Covid-19, porque, na verdade, os pacientes referem que, olha, eu perdi o olfato e o paladar, né? E, na verdade, a gente sabe que não perde o paladar, na verdade, perde o olfato, né? Porque, na verdade, a gente tem a sensação discriminativa, né, de que a gente reconhece doce, salgado, azedo na língua, e o resto é a sensação do olfato que determina,
né? Então, se eu tenho o olfato, eu sei, bom, beleza, é salgado, mas eu sei que isso aqui é carne, é frango, eu tenho o cheiro, o olfato me dá a parte discriminativa disso, né? Então, na verdade, para o leigo, ele perder o olfato, ele relaciona, né, a perda do paladar também. É o que eu sempre falo assim, sabor é igual a paladar mais olfato, né? Sabor é igual a paladar mais olfato. O paladar, na verdade, é a distinção do doce, salgado e do azedo, enquanto o olfato discrimina um pouco mais. Eu tenho até um exemplo muito interessante com um colega meu de turma, que ele teve uma fratura do etimoide indo para a faculdade. Ele bateu com o carro e fez um montão no nariz e acabou fazendo uma fratura do etimoide e perdeu o nervo olfatório. Então ele não tinha olfato, né? Ele chegava na nossa cantina lá e falava assim, me dá um bolinho aí. Que bolinho? Um bolinho de qualquer coisa. Faz diferença para mim, não sinto gosto, né? Então, na verdade, ele fala, na verdade, ele não sentiu gosto, não sentiu olfato, né? Ele não percebe o olfato, mas ele sabia que o bolinho era salgado ou doce. Muito bom. Gente, é isso que a gente vai falar, então. Bom, só para ficar claro aqui, então, a gente delimitou essas regiões, né? As regiões das fossas temporal, parotídea, infratemporal e pitérico-palatina, para vocês começarem a ter o norte dessas regiões, conteúdo delas, fossa pitérico-palatina, conteúdo ali um pouquinho mais acima V1, V2 e a terceira porção do telemaxilar. Na região infratemporal, as duas principais regiões que a gente viu hoje, as duas porções iniciais da artéria maxilar e V3, tá certo? Então vamos prestar bem atenção nessas regiões aí. Só lembrando nosso programa aí, então, a gente só pulou o programa todo para frente, tá? Vamos seguindo aí. Eu vou abrir para dúvidas, vou parar a gravação aqui, tá? Esta conferência será gravada agora.